distribuído. Uma região com uma determinada variância, outra com outra variância. Então, essas métricas desse degradado centroide, eles vão primeiramente calcular o ponto médio. Então, supor que tem aqui nesse espaço, aqui seria o centroide. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu computo todas as distâncias 2 a 2, de cada ponto que compõe a minha amostra, então, em relação ao centroide, eu vou computando essas distâncias, essas diferenças. Se eu penso que se a variância e a característica de populações são idênticas, são iguais, então a distribuição das diferenças também vai tender a ser igual. E daí, quando a gente soma tudo, naquela métrica, por exemplo, soma todas essas diferenças quadráticas, se essas subpopulações tiverem variâncias iguais, acaba que, eu interpreto dessa forma, acaba que o valor esperado dessas distâncias em relação ao central acaba sendo iguais também. Agora, à medida que a diferença das variâncias aumenta, então, por exemplo, aqui também é desenho muito pouco, não dá para chegar também. Deixa eu mudar. Então, por exemplo, se você tem aqui uma outra subpopulação que está muito mais afastada em relação ao centroide. Mas o centroide vai estar mais próximo dessa, por exemplo, porque a densidade de pontos aqui é maior. Então, acaba atraindo o centroide mais perto. Mas não é variância da população? Das subpopulações. Mas já não, você está falando da variância dela isolada. Dela isolada. Porque são variáveis independentes. Inclusive, peço perdão aqui se eu esqueci de dizer na apresentação, mas essas duas variáveis, Y e Z, elas a princípio a gente considera independentes. Independente, mas tem a mesma distribuição. Não necessariamente. Esse resultado, ele é em termos da variância. Não necessariamente tem a mesma distribuição, porque nos resultados que nós computamos, nós utilizamos a mesma distribuição uniforme para tanto uma quanto a outra. Se elas tiverem distribuições diferentes, eu penso assim, olhando para as contas, se as contas estiverem corretas, eu não vejo assim como esse resultado não depende da distribuição. Acho que depende apenas da variância. Agora, por exemplo, o que eu estava querendo dizer aqui,